Tadeu, Jaqueline, 2024, ano da unção de Josué. A palavra simplesmente para vocês, resumindo 2024, seja forte e corajoso. É isso? Exatamente, bispo. Foi um ano que nós vivemos um romper muito grande na nossa vida, um ano de muitas lutas, um ano de necessidade de muita coragem, literalmente, mas passando sempre provados e aprovados em Deus. É uma coisa interessante, vocês falavam em off agora, tudo aquilo que vocês viveram de abril para cá, logo um mês posterior ao encerramento do propósito, vocês entendendo que 2024 era um ano de enfrentamento de gigantes, desafios grandiosos, mas um ponto importante que vocês frisaram, a palavra que sai do altar, as direções foram decisivas para a tomada de decisão de vocês, que não impediu vocês de viver a glória de Deus, não é isso? Exatamente, bispo. Nós vivemos desafios assim muito grandes esse ano. Eu não me recordo de ter vivido nesses últimos 6 anos de ministério uns desafios igual nós vivemos esse ano. Só que assim, nós nos apegamos à palavra, naquilo que tinha saído do altar. Eu e o Tadeu nos consagramos de uma tal forma que teve épocas assim de eu olhar, eu me senti fraca, de jejum, de oração, de madrugadas. Eu vim para as madrugadas com o Lucas, o Tadeu, passei madrugadas aqui com o Lucas, clamando, pedindo para o Senhor, mas mesmo assim, o Senhor não nos isentou de passarmos pelas situações. Nós vivemos muitas situações, muitos levantes, e como eu falei agora há pouco para o senhor, eu vi como um preparo de Deus para que o que Ele tem para nós agora no próximo ano. Eu creio que a palavra vai ser uma palavra muito poderosa, nós vamos viver debaixo de uma bênção muito poderosa, porque eu senti esse preparo. Deus nos preparou, Ele moldou o nosso caráter, e aquilo que vinha saindo do altar nós fomos comendo. Nós vivemos, eu e o Tadeu, esse ano o alimento nosso foi a palavra de Deus. Então, assim, se nós não tivéssemos no ministério, se nós não tivéssemos bebendo desse Espírito, eu não sei o que teria sido esse ano, porque quando Deus pediu para que nós saíssemos da nossa terra e viéssemos para cá, nós nem imaginaríamos o que nós passaríamos aqui, porque Deus não fala, né? O que é que a gente vai passar, e nós vivemos assim, enfrentamentos absurdos, e um deles foi eu agora em setembro ter que tirar o nosso filho da escola por conta de situações que nós vivemos, né, e que chegou no limite do Senhor falar para nós, chega para isso, e a palavra, seja forte e corajoso, demandou muita coragem em mim e muito mais dele, porque foi ele que se levantou um dia em muita fúria e falou, chega para isso, nós não podemos aceitar mais isso. O menino estava numa situação muito difícil, nos dando muito trabalho, nós estávamos vendo o poder do mundo espiritual naquele lugar, na vida do menino, como eu disse para o Senhor nos deu livramento de morte 2 vezes do menino dentro de uma escola. Você fala assim, mas dentro da escola? Sim, dentro da escola, e nós nos apegamos com a palavra, confia no Senhor. E nós confiamos ali e nós vimos a resposta imediata do Senhor. O menino evoluiu, né? Nós temos muitas lutas, muitas adversidades, todos sabem disso, porque todos veem, só que uma coisa é certa, Deus tem cuidado dos detalhes. Nós sabemos que a bênção, ela não é automática, né? A gente precisa de passar por um processo, há um processo nisso tudo, e nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que aquele que prometeu a boa obra é fiel para cumpri-la, e eu creio em nome de Jesus, que Ele vai cumprir nos detalhes em nome de Jesus. Em vista de todo o diagnóstico médico e de tudo que disseram que não era possível, 2024 foi o ano que o Lucas mais rompeu, mais desenvolveu sem droga nenhuma. Só Deus e a palavra. Exatamente. E uma coisa que eu queria deixar bem frisado, como eu disse para o Senhor, todas as vezes que eu ia numa reunião na escola, eu era anormal daquele lugar, porque as crianças todas medicadas com 7, 8, 10 tipos de remédio, e o Lucas não toma nenhum tipo de remédio. Então, assim, mesmo diante de tantas lutas e adversidades, nós vimos Deus cuidar e o Lucas romper. O Lucas, esse ano, ele saiu da mamadeira porque ele mamava na mamadeira, um menino desse tamanho
mãe, a gente confiou, demos os nossos passos de fé. O Lucas começou a comer sozinho, ir ao banheiro sozinho. Então, assim, o Lucas começou a participar dos cultos. Eu e o Tadeu demandou muita coragem nossa de trazer ele num culto, sentar ele numa cadeira e ficar ali, perseverar, porque nós tínhamos que perseverar, o comportamento era inadequado, ainda tem muitas coisas para serem ajustadas, mas nós ficamos ali. E hoje ele participa dos cultos, a gente traz ele participa da intercessão, e nós sabemos que é só o começo de tudo que Deus tem para a vida dele, porque há uma promessa, e nós sabemos que a promessa o Senhor vai cumprir. É uma coisa importante, que eu falando com vocês em off, 2024 vocês nunca se uniram tanto em anos anteriores como vocês se uniram nesse ano de 2024. Porque a palavra que sai do altar se aproxima da tenda, você vai atravessar o Jordão, você vai enfrentar gigantes. Vocês entenderam pela palavra que vocês precisavam estar mais unidos, a família mais unida, para que pudessem viver todos esses rompimentos, não é isso? Exatamente, bispo. Inclusive, eu, pelo menos uma vez por ano, eu e os meninos do louvor, nós decidimos fazer o jejum de Daniel, de separação de 21 dias. E eu tomei a decisão de fazer esse jejum para os 21 dias desse exatamente no dia do início do propósito da mudança. E aí eu abri esse jejum. No dia que eu abri o jejum, a bispa entregou uma palavra no altar, sinalizando que casais que viveram situações, que o relacionamento começou de forma muito turbulenta, de forma muito bagunçada, decidiram se separar. E ali nós decidimos também, durante 21 dias, nos separamos de corpos, mesmo quanto casais, inclusive de dormir em camas separadas, de não nos vermos sem roupa dentro da nossa casa, durante 21 dias, para que nós possamos quebrar toda essa maldição antiga do início de relacionamento, que foi muito errado como começou o nosso relacionamento, e durante 21 dias nós nos separamos, além do jejum de Daniel, nos privamos mais ainda de estarmos juntos quanto casal, de dar beijo no rosto quando tem que cumprimentar ou se despedir, e foi um divisor de águas também na nossa vida. Nós nunca estivemos tão unidos do que no momento em que mais estávamos separados. Isso aí foi maravilhoso na nossa vida. Não foi uma separação fácil. Falo que eu ficaria 2 anos sem comer carne se precisar, mas 21 dias eu vou ter que pedir muito para Deus, e Deus vai ter que ser muito claro, porque se eu não entender 100% não dá para fazer não. Mas foi um divisor de água na nossa vida, foi algo que nós precisávamos quando casal. É importante essa história de vocês, que eu tenho certeza que vai inspirar e motivar outras pessoas, porque é um ano de aprendizado, um ano de desenvolvimento, de rompimentos, e esse certamente foi o melhor ano da vida de vocês até então, não é isso? Disparado, bispo, em todas as áreas, mesmo diante de cada luta que nós tivemos. Eu costumo falar que nós não estamos ainda onde nós gostaríamos de estar, mas nós estamos muito longe de onde estávamos. Muitas coisas que nós vivemos em 2023 que era impossível nós vivermos em 5, 10 anos, nós já vivemos em 2024. E aí não falando só profissional, só financeiramente, só com a nossa vida ministerial, conjugal, nosso filho, cada área da nossa vida foi impactada de forma positiva nesse ano de 2024. Situações foram criadas novamente na empresa, né? Foi um ano em que eu iniciei o ano de 2024 já sendo promovido novamente, então vem sendo um ano melhor do que o outro, graças a Deus. Uma coisa interessante que você disse em off para mim, os desafios foram gigantescos, mas nós não abaixamos a cabeça para nenhum deles, não foi isso? Não, exatamente. Inclusive hoje nós tivemos um desafio gigantesco e nós estamos aqui pisando na cabeça do diabo, porque é desse jeito que a gente confia. Aquele que prometeu a boa obra é fiel para cumprir. Nós não nos abatemos, nós nos levantamos ainda com mais força, porque nós temos uma liderança que nos ensina isso. É pela força, é pela perseverança, e nós confiamos. Nós nos preparamos. Eu e o Tadeu, desde setembro, nós temos nos preparado. Então, assim, não há mal algum que vai nos abater, vai nos abalar, que vai querer tirar a nossa paz. Nós confiamos na palavra que tem sido pregada e nós temos vivido da palavra que tem sido pregada. Seja forte e corajoso, e nós podemos terminar esse ano de 2024 dizendo: eu e o Tadeu somos fortes e corajosos, porque nós tivemos enfrentamentos, mas nós estamos aqui, ó, findando, já indo para o final do ano, atravessando
e tomando posse da nossa terra prometida, porque eu creio em nome de Jesus que ainda a gente vai testemunhar aquilo que Deus tá aí, assim, ó, como diz a bispa, tá às portas, tá aqui, ó, 1 metrinho da sua mão. E nós sabemos que quando o diabo se levanta, ele se levanta para cair, porque ele sabe o que é que Deus tem conosco, com a nossa casa e com a vida do nosso filho. Abençoado. Abençoado. Atravessaram o Jordão. E tomamos posse da terra prometida já.